Unidade 6, a conjugação e a divisão dos verbos. Grupinho versus grupão. Welcome! Bem-vindo à unidade 6. Mas o que vem a ser esta história de grupinho e grupão? Vamos entender isso a partir de agora. Vamos lá. A partir deste ponto, gostaríamos de propor uma divisão dos verbos. Vamos separá-los em dois grupos distintos. Um destes grupos será chamado de grupinho e o outro, consequentemente, será chamado de grupão. No grupinho, teremos apenas dois verbos. Por isso o nome, ele é um grupo muito pequeno. Então, este nome, grupinho. Teremos apenas o verbo to be, que já foi exaustivamente estudado até aqui, e teremos o verbo can, que foi estudado na unidade anterior. Já no grupão, e o próprio nome também já nos diz que se trata de um grupo bem maior, nós teremos, por enquanto, todos os demais verbos que nós já aprendemos. Então, vamos revisar. Grupinho e grupão. Grupinho, grupão. No grupinho, apenas dois verbos. O verbo to be, o verbo ser e estar, e o verbo can, o verbo poder e conseguir. Já no grupão, todos os demais verbos. Vamos fazer um pequeno teste? O verbo to work, por exemplo, é do grupinho ou do grupão? Obviamente, ele é do grupão. O verbo can é do grupinho ou do grupão? To be, can são os verbos do grupinho. Opa, este verbo é do grupinho. O verbo to sing, grupinho ou grupão? Grupão. E assim por diante. Esta informação é extremamente importante para que você possa entender e aprender a usar melhor os verbos em inglês. Nós temos regras bem específicas para estes dois verbos que nós estamos chamando de os verbos do grupinho, o verbo to be e o verbo can, e outras regras diferentes para todos os demais verbos, estes que nós estamos chamando de verbos do grupão. Vamos ver isso no quadro. Primeiramente, vamos fazer uma revisão do verbo to be e do verbo can. E em seguida, vamos aprender a conjugar os verbos do grupão. Vamos lá? Bom, então vamos fazer aqui uma divisão no quadro. Vamos fazer assim, dividimos aqui. Deste lado teremos o grupinho. E deste lado teremos o grupão. Muito bem. Grupinho e grupão. Vamos revisar os pronomes pessoais caso reto. I, you, he, she, it, we, you, they. Estes são os pronomes pessoais caso reto, conforme você já deve ter memorizado. E vamos agora separar a terceira pessoa do singular, he, she, it, neste espaço especial. Desde a unidade 1, eu tenho falado que nós temos que ter um cuidado todo especial com he, she, it, com a terceira pessoa do singular. Porque com eles, pelo menos, quando estivermos usando um verbo do grupão, teremos algumas regras especiais. Vamos ver. Quais são os verbos do grupinho? O verbo to be e o verbo can. O verbo ser e estar e o verbo poder
e conseguir. Vamos conjugá-los novamente. Como se diz em inglês? Eu sou ou eu estou. I am. Como se diz você é ou você está? You are. Como se diz ele é ou ele está? Ela é ou ela está? E ainda isto é ou isso está? He, she, it, is. Como se diz nós somos ou nós estamos? Vocês são ou vocês estão? Eles são ou eles estão? We, you, they are. Vamos conjugar o verbo poder e conseguir, o verbo can. Eu posso. I can. Você pode. You can. Ele pode. Ela pode. Isto pode. He, she, it can. Nós podemos. Vocês podem e eles podem. We, you, they can. Bem, mas estas conjugações, a conjugação do verbo to be, do verbo ser e estar, e a conjugação do verbo can, o verbo poder e conseguir, você já memorizou. Eu tenho certeza que você já tem estas palavras e estas conjugações bem claras na sua mente. Mas o que nós realmente não sabemos ainda na sua totalidade, é conjugar os verbos do grupão. Porque desde a unidade 1, eu sempre evitei a conjugação da terceira pessoa do singular, he, she, it. Porque o segredo sobre estes três pronomes pessoais será revelado agora neste item sobre a conjugação dos verbos. Então vamos conjugar um verbo do grupão. Vamos, por exemplo, conjugar o verbo to work. To work. Bem, o que significa o verbo to work? To work significa trabalhar ou funcionar, entre outras traduções. Mas por enquanto, essas duas são as principais para nós. Trabalhar ou funcionar. Então vamos dizer em inglês, eu trabalho. Como se diz isso? Vamos usar este pronome pessoal para não termos que repetir todos eles de novo. Então, I work. Eu trabalho. Você trabalha. Como se diz isso? You work. Nós trabalhamos. We work. Vocês trabalham. You work. Eles trabalham. They work. Então, vamos também colocar aqui work. Novamente, então, veja que o verbo em inglês, especialmente os verbos do grupão, eles não alteram a sua forma original. Eles não alteram a grafia. E por isso nós precisamos lembrar sempre que em inglês não existe o sujeito oculto. Teremos sempre que usar um pronome pessoal, caso reto, ou o sujeito, para sabermos quem está praticando a ação. Bem, mas faltou a terceira pessoa do singular. He, she, it. E qual é o segredo? Como se conjuga um verbo do grupão quando o sujeito é he, she ou it? Vamos lá. Work, works, works, works. Este é o segredo. Para he, she
ou it, para a terceira pessoa do singular, acrescentaremos a letra S. Isto ocorre na maioria dos casos. Há, obviamente, algumas exceções, mas, por favor, não se preocupe com isso. Você vai aprender facilmente uma meia dúzia de palavras, de verbos, com os quais você terá que tomar um cuidado um pouquinho maior, porque vai haver uma alteração da grafia, não será apenas o simples acréscimo de S. Mas nós podemos afirmar que 95% dos verbos do grupão, na terceira pessoa do singular, he, she, it, você simplesmente acrescentará a letra S. E talvez 5%, não mais do que isso, ocorrerá uma mudança na grafia. Então, muda a grafia. A mudança não é muito radical, mas há uma mudança. E eu vou mostrar também alguns exemplos. Mas, por favor, concentre-se no acréscimo de S. É bem mais fácil você pensar dessa forma. Vamos conjugar então, vamos repetir, conjugando o verbo trabalhar com todas as pessoas, todos os pronomes pessoais. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He works, ele trabalha. She works, ela trabalha. It works, isto funciona. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles trabalham. Então observem que todo mundo work, menos he, she, it. Esses três, works. Bom, vamos colocar mais um exemplo. Vamos conjugar o verbo to sing, que também é do grupão. Lembre-se, é muito fácil. No grupinho, nós temos apenas o verbo to be e o verbo can. O verbo ser e estar e o verbo poder e conseguir. Todos os demais verbos, por enquanto, são do grupão. O verbo cantar, o verbo to sing. Como dizer em inglês, eu canto? I sing. Como dizer em inglês, você canta? You sing. Como dizer em inglês, nós cantamos, vocês cantam e eles cantam? We sing, you sing e they sing. Mas para he, she, it, terceira pessoa do singular, sings, acrescentando a letra S. He sings, ele canta. She sings, ela canta. It sings, isto, o pássaro, canta. Muito bem, vamos ver alguns exemplos onde muda um pouquinho a grafia. Vamos lá? O verbo to go. Você lembra do verbo to go? O que significa o verbo to go? Ir. Exatamente. To go significa ir. Como dizer em inglês, eu vou? I go. Como dizer, você vai? You go. Nós vamos. Vocês vão e eles vão. We go,
you go e they go. E na terceira pessoa do singular, he, she, it, não será assim, acrescentando apenas a letra S. Este é um caso especial, é um daqueles 5% que eu mencionei, onde muda a grafia. Então, este será goes. Como a palavra go do futebol no plural. O time X fez 3 gols. É esta a pronúncia goes. Então veja bem, eu vou, I go. Você vai, you go. Ele vai, he goes. Ela vai, she goes. Isto vai, o carro vai, it goes. Nós vamos, we go. Vocês vão, you go. Eles vão, they go. Esta matéria é um pouquinho longa. Nós vamos fazer uma breve pausa e já voltamos para concluir este tópico tão importante sobre a conjugação e a divisão dos verbos. Até já! Unidade 6, a conjugação e a divisão dos verbos, grupinho versus grupão, continuação. Bem, conforme eu disse anteriormente, vamos ver mais um exemplo, pelo menos, para deixar essa matéria bem clara da divisão dos verbos nestes dois grupos. Vamos conjugar agora o verbo ter. Então, aqui nós temos o verbo to have, que você já conhece como ter. Lembre-se que esse verbo também pode significar comer e também pode significar beber. A tradução principal é efetivamente a palavra ter. Mas se você estiver falando de comida, você pode traduzir, pode usar o verbo to have como comer. E se você estiver falando de bebida, da mesma forma, também pode usar o verbo to have. Bem, vamos conjugar então este verbo. Eu tenho, I have. Você tem, you have. He, she, it. Terceira PS, terceira pessoa do singular. Vamos aguardar um pouquinho. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. Eles ou elas têm, they have. E na terceira pessoa do singular, he, she, it, será que nós faremos assim? Haves. He haves, she haves, it haves. Não. Este é um verbo também daquele grupo de 5%, aquele grupo que eu falei, do grupo da exceção, onde muda a grafia. Então, he, she, it será assim. E a pronúncia figurada é mais ou menos assim. Has. Has. Então, muito bem. Para dizer eu tenho, I have. Para dizer você tem, you have. Para dizer ele tem, he has. Ela tem, she has. Isto, pronome neutro, tem, it has. Nós temos, we have. Vocês têm, you have. E eles têm, they have. Esta é a conjugação dos verbos. Você já havia praticado bastante a conjugação do verbo to be, am, is, are, o verbo ser e estar. I am, eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. He is, ele é ou ele está. She is,
ela é ou ela está. It is, isto é ou isto está. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vocês são ou vocês estão. E they are, eles são ou eles estão. Também na unidade anterior, o verbo poder e conseguir, o verbo can. I can, eu posso ou eu consigo. You can, você pode ou você consegue. He can, ele pode ou ele consegue. She can, ela pode ou ela consegue. It can, o nosso pronome neutro, isto pode ou isto consegue. We can, nós podemos ou nós conseguimos. You can, vocês podem ou vocês conseguem. E they can, eles podem ou eles conseguem. Estes são os dois verbos do grupinho. E para conjugar então os verbos do grupão, você terá que tomar este cuidado especial. 95% dos verbos do grupão você terá que acrescentar a letra S na terceira pessoa do singular. He, she ou it. E tem aí uma meia dúzia que eu escrevi no quadro, mais ou menos 5%, você terá que tomar um cuidado ainda mais especial. Um cuidado ainda maior, porque algumas palavras, alguns verbos, eles não aceitarão simplesmente o acréscimo da letra S. Você precisará conhecer uma nova palavra, como o caso do verbo have, que mudou bastante, de have passou para has. Você lembra do quadro anterior, quando conjugamos o verbo ir, o verbo to go, na terceira pessoa ficou goes. Goes. Bem, mas também, por favor, não se preocupe com isso. A partir de agora, a partir desta unidade, nós faremos vários exercícios trabalhando estes aspectos, acréscimo de S na terceira pessoa do singular ou mudança na grafia. E você com certeza vai aprender a usar estes verbos de forma correta, sem problema. Paciência, vamos juntos e nós vamos efetivamente aprender. Bem, mais um detalhe importantíssimo de salientar é o seguinte. Esta mudança na terceira pessoa do singular, he, she, it, ocorre somente, ela somente acontece se você estiver fazendo uma afirmação. Isso está no seu material didático, está no seu livro. Nós temos lá uma observação que diz exatamente isto. Esta mudança na terceira pessoa do singular, he, she, it, somente acontece quando você faz uma afirmação, ou seja, para perguntas e para negações não haverá qualquer alteração, ou seja, você pode esquecer esta história de acrescentar S para he, she, it, ou até mesmo mudar a grafia daquele verbo para a terceira pessoa do singular. Porque se for pergunta ou se for negação, não haverá alteração. A alteração acontece somente quando você está afirmando. E ainda nessa unidade, nós estudaremos estes detalhes. Bem, este foi o item a conjugação e a divisão dos verbos grupinho versus grupão. O próximo item será a divisão dos verbos em mais detalhes, em todas as formas, com exemplos afirmativos, negativos e também interrogativos, onde eu vou detalhar sobre grupinho e grupão. Mas eu quero fazer um pedido especial. Por favor, não saia por aí dizendo que o seu professor de inglês está ensinando inglês e ele falou sobre um tal de grupinho e um tal de grupão, porque isso na verdade não existe.
Nós criamos isto para facilitar o seu aprendizado. É apenas um detalhe da nossa didática, correto? Bem, em breve voltamos com o próximo tópico. Até já! Unidade 6. A divisão dos verbos. Grupinho versus grupão. Bem, conforme eu falei ao final do último bloco, essa história de grupinho e grupão, na verdade, não existe. É uma criação nossa da tentativa de facilitar o seu aprendizado, a sua memorização, certo? Bem, aprendemos anteriormente a trabalhar com os verbos do grupinho, o verbo to be e o verbo can. Vimos como construir frases afirmativas, negativas e interrogativas. A partir deste ponto, é importante salientar que as regras utilizadas com estes dois verbos, o verbo to be, am, is, are, e também com o verbo can, são exclusivas. Ou seja, elas somente podem ser usadas com estes dois verbos. Ou seja, com os verbos que nós colocamos no grupinho. Então, você sabe que para formar uma negação com o verbo to be ou com o verbo can, basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. E para fazer uma pergunta, também com o verbo to be ou com o verbo can, você pega o verbo e coloca o verbo na frente do sujeito. Isto tudo já foi, como eu disse anteriormente também, exaustivamente estudado, falado e praticado no seu material didático. Então, agora, o que nós temos que fazer é uma rápida revisão e, em seguida, alguns exemplos de frases afirmativas usando os verbos do grupão, inclusive com a terceira pessoa do singular, he, she, it, onde teremos que tomar aquele cuidado especial, acrescentando a letra S na maioria dos casos e, eventualmente, aprendendo uma nova palavra, porque às vezes você sabe que muda a grafia de determinados verbos. Vamos ver? Então vamos lá. Um primeiro exemplo afirmativo usando o verbo to be. She is young. She is young. Ela é jovem. Isso é uma afirmação. O nosso sujeito é a palavra she. O nosso verbo principal é o verbo, seria estar, já conjugado, a palavrinha is. É o nosso verbo principal. Você lembra que toda frase tem sempre um sujeito, porque em inglês não existe o sujeito oculto. Então você sabe que você precisa criar o hábito de identificar esse sujeito. Sempre se perguntar quem é o sujeito desta frase. Você lembra também que todo sujeito equivale a um pronome pessoal reto. Então, se o seu sujeito for João, João é homem, homem é ele. Em inglês, ele é he. Se o seu sujeito for Maria, Maria é uma mulher é ela. Em inglês, ela é she. Se o seu sujeito for uma coisa, um objeto, um animal, um sentimento, enfim, quando não é homem, quando não é mulher, é um sujeito neutro, portanto, a palavra it. Se o seu sujeito for duas coisas ou duas pessoas, você troca pelo pronome reto they, eles ou elas. Então, novamente, um homem é he, uma mulher é she. Uma coisa é it
e duas coisas ou duas pessoas é they. Além disso, e para finalizar a nossa revisão, você também deve lembrar que toda a frase, além de ter um sujeito, terá também um verbo principal. E é este o nosso verbo. É este verbo que importa para nós. É com ele que trabalharemos. É nele que deveremos pensar, certo? Todas as regrinhas que nós vamos aprender, que nós já aprendemos e que nós ainda vamos aprender, será baseada, será focada no VP, no verbo principal, certo? Bem, então o que temos no quadro? Uma frase afirmativa. Como transformar essa frase em uma negação? She is not young. She is not young. Ela não é jovem. Ou seja, a regra para formar uma negação quando o nosso verbo principal é do grupinho, neste caso o verbo to be, é simplesmente acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo. E como transformar esta mesma frase, esta frase aqui, a frase afirmativa, como transformá-la numa pergunta? Como dizer, ela é jovem? Vamos ver. Basta pegar o verbo do grupinho, neste caso o verbo to be, e passá-lo para frente do sujeito. Is she young? Pronto, temos uma pergunta. Is she young? Ela é jovem? Lembre-se que as respostas, por enquanto, são sempre respostas curtas. Yes, she is. Sim, ela é. Yes, she is. Ou negativa. No, she is not. Não, ela não é. No, she is not. Vamos ver rapidamente um exemplo com o verbo poder e conseguir, o verbo can. She can sing. Mais uma afirmação. Ela pode, ela consegue cantar. She can sing. Sujeito, novamente, a palavra she. Verbo principal está sempre ao lado do sujeito, aquele verbo que está sendo conjugado pelo nosso sujeito, é o nosso VP, o nosso verbo principal. Para transformar essa frase em uma negação, vamos lá? She can not sing. Basta acrescentar a palavra not imediatamente após o verbo principal. Para transformar esta frase em uma pergunta, também pega-se o verbo principal e vamos colocá-lo na frente do sujeito. Can she sing? Can she sing? Ela pode, ela consegue cantar? Yes, she can. Sim, ela pode? No, she cannot. Não, ela não pode. No, she cannot. Mas eu sei que você já deve estar cansado destes exemplos com os verbos do grupinho, o verbo to be e o verbo can. Então vamos fazer agora alguns exemplos, vamos praticar um pouco, fazendo frases afirmativas, por enquanto, com os verbos do grupão. Vamos lá. Para não fugir muito do seu material didático,
Vamos procurar aqui os exemplos, então. Vamos ver esta página. Exemplos de frases afirmativas usando verbos do grupão. Vamos lá. I have a car. Esta é uma frase afirmativa. Eu tenho um carro. I have a car. You have a car too. Você lembra da palavra to? A palavra to significa também, normalmente usada no final de uma frase afirmativa. You have a car too. Você tem um carro também. He has a bike. He has a bike. Ele tem uma bicicleta. Observe que agora o nosso sujeito é a palavra he, terceira pessoa do singular. Então o que houve foi uma alteração na grafia, porque o verbo have é um daqueles dos 5% que muda um pouquinho a grafia. He has a bike. Vamos para mais um exemplo. She has a bike too. She has a bike too. Ela tem uma bicicleta também. Um exemplo na terceira pessoa. The apartment has a wonderful view. The apartment has a wonderful view. The apartment has a wonderful view. Lembre-se, quando não é homem e quando não é mulher, é um it. Uma coisa, o apartamento. Este é o nosso sujeito, terceira pessoa do singular. Corresponde ao pronome neutro, it. Portanto, também uso has e não have. Nós. We have. We have an English class every day. We have an English class every day. Nós temos uma aula de inglês todos os dias. We have an English class every day. Um exemplo com o pronome você. You have. Desculpa, com o pronome vocês. You have a good computer. You have a good computer. Vocês têm um bom computador. E o último, they have a good computer too. They have a good computer too. Eles têm um bom computador também. Então vamos repetir. I have a car. Eu tenho um carro. You have a car too. Você tem um carro também. He has a bike. Ele tem uma bicicleta. She has a bike too. Ela tem uma bicicleta também. The apartment has a wonderful view. O apartamento tem uma vista maravilhosa. We have an English class every day. Nós temos uma aula de inglês todos os dias. You have a good computer.
vocês têm um bom computador e they have a good computer too. Eles têm um bom computador também. Aqui nós temos então exemplos de frases afirmativas usando um verbo do grupão. Cuidado com a terceira pessoa do singular. He, she, it. Lembre-se, todo mundo have, menos he, she, it. Esses três, has. Não esqueça também que isto ocorre somente quando a frase for afirmativa. Se você estiver fazendo uma pergunta, uma frase interrogativa ou uma negação, não haverá qualquer alteração no verbo. Ele permanecerá exatamente igual. Este item também é um item um pouquinho longo, então eu vou pedir licença, vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida para concluir este item, ok? Nos vemos em seguida. Unidade 6, a divisão dos verbos grupinho versus grupão, continuação. Bem, vamos continuar então com mais alguns exemplos. Vamos ver o verbo to go, o verbo ir. Vamos fazer alguns exemplos usando o verbo to go, de frases afirmativas. O primeiro, I go to the supermarket every week. I go to the supermarket every week. Eu vou ao supermercado todas as semanas. I go to the supermarket every week. You go to the supermarket. Desculpa. You go to the supermarket too. You go to the supermarket too. You go to the supermarket too. Você vai ao supermercado também. Um exemplo com a terceira pessoa. He goes. Lembre-se que com a terceira pessoa do singular, temos que tomar aquele cuidado especial. E no caso do verbo ir, de go passa para goes. Há uma pequena alteração na grafia para he, she, it. He goes to work every day. He goes to work every day. Ele vai para o trabalho todos os dias. She goes to work every day too. She goes to work every day too. Ela vai para o trabalho todos os dias também. O próximo. It goes here. Você lembra da palavra here? Here significa aqui. It goes here. Isto vai aqui. It goes here. Então, terceira PS, terceira pessoa do singular, no lugar de usar a palavra go, você altera para goes, sempre que a frase for
uma afirmação, porque conforme já falamos, o acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular, he, it, ocorre exclusivamente quando você estiver fazendo uma afirmação. Muito bem. Um exemplo com o pronome nós. We go home at 6. We go home at 6. Nós vamos para casa às 6. We go home at 6. You go home at 7. Vocês vão para casa às 7. You go home at 7. E o último, they go there at 8. A palavra there, significa lá, ali ou aí. 3 traduções, lá, aí ou ali. Aqui eu vou traduzir como lá. They go there at 8. Eles vão lá às 8. They go there at 8. Então vamos revisar. I go to the supermarket every week. I go to the supermarket every week. Eu vou ao supermercado todas as semanas. You go to the supermarket too. You go to the supermarket too. Você vai ao supermercado também. He goes to work every day. He goes to work every day. Ele vai para o trabalho todos os dias. She goes to work every day too. Ela vai para o trabalho todos os dias também. It goes here. Isto vai aqui. It goes here. We go home at 6. Nós vamos para casa às 6. You go home at 7. Vocês vão para casa às 7. They go there at 8. Eles vão lá às 8. Então, todo mundo go, menos he, she, it, menos a terceira pessoa do singular. Estes 3 goes, sempre que a frase for uma afirmação. Vamos ver um último exemplo. Vamos ver um último exemplo usando vários verbos. O primeiro exemplo, I love to dance. I love to dance. I love to dance. Veja bem, esta é apenas uma aula de inglês, não é uma realidade. Eu não danço. Quem gosta de dançar, se eu não me engano, é o Michael, o amigo da Laura. I love to dance. Eu adoro dançar. You need to see this. You need to see this. You need to see this. Você precisa ver isto. You need to see this. Um exemplo com a terceira pessoa. He lives in Brazil. He lives in Brazil. Também é o caso do Michael. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil. O verbo to live significa viver e morar. Portanto, ele mora. He lives. She comes here. She comes here
every morning. She comes here every morning. She comes here every morning. Ela vem aqui todas as manhãs. It works. It works. Isto funciona. Ou simplesmente funciona. Por que ou simplesmente funciona? Lembre-se que o pronome it é um pronome neutro. Nós estamos traduzindo este pronome como isto. Mas você sabe que, por ser ele um pronome neutro, você não precisa traduzi-lo. Se for necessário, use a tradução isto. Mas, do contrário, você também não precisa traduzi-lo. It works. Funciona. Um exemplo com a palavra nós. We. We try to do. We try to do this every week. Every week, todas as semanas. Você lembra do verbo try? Ou seja, o verbo to try significa tentar. We try, nós tentamos. To do, fazer. This, pronome demonstrativo. Este, esta, esse, essa. We try to do this every week. Nós tentamos fazer isto todas as semanas. Um exemplo com o pronome vocês. You watch TV in the evening. You watch TV in the evening. You watch TV in the evening. Vocês assistem televisão à noite. E o último, they sing very well. They sing very well. Eles cantam muito bem. I love to dance. Eu adoro dançar. You need to see this. Você precisa ver isso. He lives in Brazil. Ele mora no Brasil. She comes here every morning. Ela vem aqui todas as manhãs. It works. Funciona. We try to do this every week. Nós tentamos fazer isto todas as semanas. You watch TV in the evening. Vocês assistem televisão à noite. They sing very well. Eles cantam muito bem. Bom, neste bloco tivemos algumas palavrinhas novas, apareceram algumas palavras para incrementar o nosso vocabulário, como a palavra view, vista, class, aula, bike, bicicleta, supermarket, supermercado, week, semana, o verbo to live, viver ou morar, e a expressão in the evening, à noite. Isto tudo está registrado lá no seu material. Bem, este é o final deste bloco tão importante, a divisão dos verbos grupinho versus grupão. Eu havia falado anteriormente que faríamos também frases negativas e interrogativas, mas eu percebi que esta matéria está na unidade 7, na próxima unidade. Então vamos aguardar até a próxima unidade, vamos exercitar bastante a forma afirmativa, a conjugação dos verbos, especialmente os verbos do grupão, com o cuidado de acrescentar a letra S para a maioria dos verbos, quando o sujeito for he, she ou it, ou mudar a grafia de alguns verbos na terceira pessoa. No próximo bloco,
e último bloco, estudaremos os números, parte 4, e provavelmente a última etapa sobre números. Em breve nós voltamos, até já! Unidade 6, os números, parte 4. Bem, chegamos à última etapa da unidade 6. Vamos falar um pouquinho sobre números. De agora em diante ensinaremos os demais números, sem dividi-los em grupos, conforme fizemos anteriormente. Até aqui você aprendeu os números de 0 até 99. Vamos então aprender a dizer o número 100 e assim por diante. Vamos lá. 100. 100. Vamos ver a pronúncia figurada desta palavra. 100. 100. A palavra 100 significa cento ou centena. Então, quando você faz essa combinação de um número mais a palavra 100, você tem, por exemplo, 100, que é o número 100. Vamos fazer mais algumas combinações. 100 and 1. 100 and 1. 101. 101. 200. 200. 200. 200. 200. Como dizer 202? 200 and 2. Pronto. 202. 202. 202. E assim sucessivamente. Vamos ver 300. O número 3, 3 e a palavra 100. 300. 300. 300. 303. Desculpa. 300 and 3. 303. 303. 303. Então, revisando, o número 100, 100. 101, 101. O número 200, 200. 202, 202. O número 300, 300. 303, 303. Vamos apagar este quadro e vamos colocar mais alguns exemplos. O número 400. 400. 400. 400. 404. 400 and 4. 404. 404. 500.
500. 500. 505. 500 and 5. 505. 505. O número 600. 600. 600. 600. 606. 600 and 6. 606. 606. Vamos ver mais alguns exemplos. O próximo, o número 700. Obviamente, 700. 700. E o número 800? 800. 800. 800. 900. 900. 900. Como se diz 909? 909. 909. Vamos ver se eu consigo melhorar aqui. 909. 909. Como se diz 999? Vamos ver este exemplo. 900 and 90. Como se escreve 90? 99. 999. 999. E assim por diante, basta usar toda a informação que você já aprendeu com relação aos números, desde o número 0 até agora o número 999, juntando tudo isto, você consegue dizer praticamente qualquer número em inglês. Mas vamos ver mais alguns exemplos. Digamos que o número seja 275. 275. Como dizer, como escrever 275 em inglês? 200, 200. 75 and 75. 75. 275. 275. 419. Como dizer o número 419? 400. 400. And o número 19, 19. 19. 419. 419. Vamos escrever um último número? Seiscentos e 58. Como dizer 600?
600. 58 and 58. Pronto. 658. 658. Bem, este foi o último tópico da unidade 6, os números, parte 4. Eu quero novamente agradecê-lo pela sua atenção e paciência. Olha, estamos caminhando, estamos chegando. Foi a unidade 6, temos pela frente mais 14 unidades até concluirmos este nível de introdução, o nível anterior ao nível básico, onde, lembre-se, você vai com certeza falar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, eu poderei usar também mais inglês com você. Muito obrigado pela sua atenção, até breve, até a unidade 7.